Olá meus amigos, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa. Mudei o nome do canal a pedido aí do pessoal da Casa Plataforma de Oração. Gostaria de pedir desculpas por se causei algum inconveniente, meu interesse não é esse, é só apoiar. E um pedido de vocês para mim é ordem, pedido feito, pedido acatado, eu quero ajudar, né? Dar a minha humílima contribuição. Então vamos lá. Pedrão, tamo junto. Sabrina, tudo tranquilo. Vamos lá. O assunto de hoje eu vou falar sobre as psicografias, os trabalhos de psicografia, tá? É um assunto muito interessante. Para se fazer um trabalho de psicografia aqui na Terra, a equipe espiritual que está no astral, no mundo astral, que produz essas obras, é um trabalho muito difícil, porque ele envolve muitos detalhes que precisam ser levados em conta, certo? Não é... Muita gente pensa que o espírito chegar assim, encontra o médium, vou para psicografar, e começa a falar e o médium escrever. Não, gente, não é assim tão fácil não. Por trás disso tem um bastidor muito complicado, que eu vou tentar aqui passar para vocês. Agora, eu não pretendo esgotar o assunto, não sei tudo, não sou o dono da verdade, tá? Me perdoe se eu falar alguma besteira aqui. Mas vamos lá. Primeiramente, né, os espíritos, quando querem passar uma informação para nós, tem que ter um médium psicográfico, né, que passa aquilo ali. Muitas vezes, a maioria das vezes, quando o trabalho é significativo, esse médium já é preparado antes dele encarnar na Terra, dele reencarnar. É feito todo um preparo, toda uma coisa, mas quando se reencarna, devido ao nosso nível espiritual ser bastante acanhado, a tendência é o pessoal se deixar levar pelas forças, né, da matéria, o meio, influencia bastante. Mas o planejamento é feito bem antes. Então, aquele médium que reencarnou, muitas vezes começa noutra escola religiosa, ou começa no espiritismo mesmo, ou não tem religião nenhuma, ele precisa chegar numa casa espírita, aí passa o tempo que ele chega, começa a educar a sua mediunidade, desenvolver, né? Aí começa a fazer os ensaios psicográficos para poder a mediunidade dele ficar acostumada com aquilo ali. Não é fácil assim. Às vezes ele fica assim, sem confiança, aquela coisa toda, né? Dependendo da casa que ele estiver, pode ser orientado ou não, vai para uma casa melhor. Vai levar um tempo para ele se adaptar, para ele ficar preparado para psicografar. Muito bem. Então não é fácil não, certo? Requer da pessoa perseverança, uma sintonia com aquele trabalho, não é? Que com o tempo que ele vai chegar. Muito bem. Agora eu vou falar do trabalho dos espíritos para preparar essas obras. Olha, é levado em consideração muita coisa ao preparar uma obra. Muitas vezes essas obras não são preparadas só por um espírito. Há uma equipe que prepara a obra, que escolhe os temas, e que analisa o momento que o movimento espiritualista específico, que o movimento espírita, o movimento umbandista ou candomblessista está passando, para poder vir aquelas informações. Entendeu? É isso aí, é feita uma análise nesse nível. Então o que é que acontece? Porque existem espíritos que ajudam a preparar essa obra, que têm conhecimento em sociologia, o estudo dos grupos, em filosofia, em psicologia. No mundo espiritual, no mundo astral, as entidades venerandas, elas estudam bastante. Lá tem muitos compêndios de conhecimento e muito mais profundos. Então eles estudam para poder trazer essas informações. Porque tem informação que, se for trazida no momento errado, ela atrapalha mais do que ajuda. Entendeu? Allan Kardec, quando ele estava encarnado, ele tinha uma colocação que ele dizia assim: a informação para vir, ela tem que vir no tempo certo, para vir com segurança. Ele cuidava muito disso, com a gestão do movimento espírita, através da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em 1º de abril de 1858. Então vejam bem, são um grupo de espíritos que preparam o texto, tá? Preparam, elaboram o texto, de acordo com a evolução do movimento, de acordo também com a linguagem, a linguagem do português, estou falando aqui no caso do Brasil, obras psicografadas no Brasil, a linguagem do português naquela época. Se você pegar as obras de Chico Xavier, as terminologias, o estilo que é usado em 1945, 1950, que são psicografadas obras monumentais, como Paulo Estevão, Nosso Lar, né? Aquelas obras lá. Observe as palavras, o jeito de escrever. Hoje os médios têm um jeito de escrever diferente, mas não é o médio, é o texto que é preparado, entendeu? Muitas vezes, algumas coisas são preparadas, vem outros espíritos superiores e dizem: não, isso aqui não bote agora não, tira. Sim, pessoal, tem feito. É toda uma investigação, todo um trabalho em cima daquilo ali, para poder o texto vir. Mas a maior dificuldade que as obras encontram, e que os trabalhos encontram, não é com o movimento evangélico, não é com os materialistas, e é com quem, Luciano?
são com os próprios irmãos da doutrina espírita, umbandistas, candomblecistas, que olham aquilo ali e não entendem. Por quê? Porque nós temos um problema que eu já comentei aqui nos vídeos que eu explico. As pessoas, quando pegam uma informação, elas tendem a achar que aquela informação ali é a última palavra. Entendeu? Elas não pensam assim, ó, aprendi isso aqui, mas pode vir coisa mais na frente. Não, aprendi isso aqui, pronto. Isso aqui é tudo. Eu já sei tudo e o que vem agora não tem mais complemento. Se a evolução é infinita, o conhecimento também é infinito. Não nos é dado tudo. São parcelas homeopáticas que os espíritos falam muito isso, né? São pedaços de informação que são passados e à medida que a gente vai mudando, progredindo, evoluindo, vai vindo coisas mais complexas, porque nem todo mundo está preparado para suportar tudo, né? Imaginem se hoje surgirem obras que falem que Jesus também ocupa digamos, Jesus também tem uma nave gigantesca ao seu dispor em tecnologia. O pessoal vê a imagem de Jesus como uma coisa mística, né? Aquele homem de barba, naquela civilização judaica antiga, falando aquelas coisas todas. Como é que ele pode pertencer? Ele pode usar se ele tem poderes de transporte, de velocidade que ele tem, né? Devido à sua força mental poderosíssima. Então, se falar de uma tecnologia desse tipo, vai confundir. Entendeu? Imagina, mas isso vem lá no futuro, viu? Se prepare que vem informação desse tipo. Vocês perguntam como é que eu sei disso? Aguardem, vocês vão ver. Então vejam só, é feito um trabalho por uma equipe de espíritos para preparar o texto. Agora, para passar, não precisa vários espíritos, só precisa um. Esse espírito que vai passar a obra, ele tem uma vinculação magnética, psicológica, fluídica com o médium, porque ele precisa ter, para o médium poder passar o texto na sua integralidade, na sua completude. Entendeu? Não pode haver erro ali. Então a ligação magnética, mental, né, psicológica e fluídica tem que ser entre o espírito que dita e o médium que recebe. Mas não quer dizer que somente foi produzido por um espírito aquele texto. Existem obras hoje, psicografadas pelo médium Robson Pinheiro, obras excelentes, de um esclarecimento muito bom, que tem um texto bem diferente. O texto é mais... Eu percebo que os textos do Robson Pinheiro, feito pelo Robson Pinheiro, não é do Robson Pinheiro, desculpe, né? Através do Robson Pinheiro, são textos que ele procura passar mais naturalidade, mais humanidade dos espíritos, porque os espíritos querem mostrar que esses espíritos superiores, que os mentores, não são seres diferentes de nós, são pessoas que adquiriram mais virtudes, mais equilíbrio. É isso, gente. Quanto mais a gente vê os mentores de forma diferente de nós, mais a gente acha que não pode chegar ali e que a gente não vai colocar para fora aquilo que está dentro da gente, que é a semente evolutiva, que é a centelha divina. Quanto mais os espíritos se fazem humanos, mais aperfeiçoados, é melhor do que ser santos diferente de humanos. Aquele espírito é um mentor espiritual muito elevado, ele é quase um deus, ele é um semideus, não é humano, então eu não vou chegar até lá. Subconscientemente isso causa um impacto, então os espíritos pensaram, vamos colocar para eles que nós somos humanos, mas que eles podem chegar no nível que a gente está. Basta efetuar a reforma íntima e se melhorar. Então o texto é mais humano. É diferente daqueles textos daquela época do Chico, e os textos da época do Chico não estão errados, pessoal. Porque as coisas têm que vir devagar. Entendeu? É isso aí. Então o trabalho de psicografia não é um trabalho simples como o pessoal pensa. O espírito chegou, gostei de você, vou ditar uma obra. Não. Tem um bastidor extremamente planejado e exaustivo. Para, às vezes, infelizmente, alguns irmãos começarem a condenar da própria doutrina. O Chico Xavier, muitas vezes, escrevendo cartas para o nosso irmão Francisco Thyssen, que foi presidente da Federação da Espírita Brasileira, eu não sei se foi para o Francisco Thyssen ou não sei se foi para o Zeus Vantuil. Os dois foram presidente da FEB, né? E ele dizia assim, muitas vezes as maiores dificuldades vêm por parte dos nossos irmãos, com críticas, com colocações negativas, entendeu? Então fica aí a lição. Muito obrigado a todos. Pessoal da classe da plataforma de oração, estamos aqui, estamos juntos. Um abraço a vocês. Obrigado.